Oi, bom dia a todos. Eu sou a Nilza, eu sou gestora da Unidade de Saúde Dr. Carlos Alberto Jurgelevics. Treinei bastante. Cristo Redentor, tá? A Unidade de Saúde Dr. Carlos Alberto recebeu esse nome em homenagem ao médico, profissional médico, formado na Faculdade de Curitiba. Ele atuou no sanatório em São Paulo e, em seguida, ele veio para Campo Grande, onde trabalhou e fundou a Clínica Campo Grande, e, em seguida, ele foi cirurgião na Santa Casa. Aqui é a foto da nossa equipe, tá? A nossa equipe hoje, ela está completa de profissionais médicos, profissionais da enfermagem, e nós não temos hoje a lotação de todos os agentes comunitários. Eu estou com 3 microáreas descobertas do agente comunitário, tá? Aqui é a nossa ficha técnica. A unidade funciona das 7 às 11, das 13 às 17. Ela está localizada na rua Padre Mussatuma. Apesar dela receber o nome de Cristo Redentor, ela está situada no bairro Jardim Itamaracá, tá? Ela fica entre a unidade do Itamaracá, a unidade do Tiradentes e a unidade do Carlota, ali na região do Bandeira. Aqui é o nosso mapa da região. A unidade possui 3 equipes. A equipe da enfermeira Renata, da enfermeira Ellen e da enfermeira Isabela. Aqui é a nossa evolução de cadastro. A unidade foi inaugurada em dia 20 de dezembro de 2019. Aí nós começamos com 4.478 cadastros, na época com 10 agentes comunitários, somente uma equipe. No primeiro quadrimestre de 2021, 6.592, e o segundo quadrimestre, 7.255. Temos que avançar muito mais ainda, porque cada equipe hoje, a meta é de 4.000 pessoas, né? Como nós fizemos uma redivisão no mês de julho, então nós pegamos uma área maior, inclusive a área ali do Rita Vieira possui muitos condomínios, onde é mais difícil o cadastro da população. Aqui é a nossa carteira de serviços da unidade. Aqui a questão da inserção do DIU. A unidade ela não fez nenhuma inserção de DIU, mas vale lembrar que eu estou com um profissional médico que está treinado. Em 2020, a enfermeira correu atrás do treinamento, ele foi treinado lá no HU, e assim, ele está muito empenhado em iniciar essa inserção de DIU, mas nós estamos aguardando a aquisição dos instrumentais para essa inserção, tá? Sutura não foram realizadas nenhuma, drenagem de abscesso, uma em 2020, uma em 2021, lavagem de ouvido, e a sonda vesical, em 2020, 36, em 2021, 14. Aqui a questão do CISREG médico, né? A gente vai ver aqui a grande demanda da unidade, e comparando essa demanda em relação ao absenteísmo, ela está bem grande, porque, inclusive, na época, né, iniciou-se a pandemia, e muitos pacientes não foram a essas consultas, né, por não estar atendendo, né, outros por acharem que não ia ter a consulta. Aí o primeiro semestre já melhorou, né, com 24% do absenteísmo. A unidade possui 10 solicitantes, um coordenador e um regulador, que é o Dr. Ranzel. A questão da especialidade mais solicitada, a oftalmo, em segundo, a ortopedia, e em terceiro, cardiologia. Exame solicitado, raio-x, ultrassom e ultrassonografia do abdômen. CISREG odontologia. A questão da odontologia, nós não temos nenhuma devolução. Todos os nossos 2 profissionais odontólogos, eles encaminham certinho, conforme o protocolo.
Aí tem a questão do absenteísmo também, né? Que a gente vai verificar que em 2021 teve 31% de absenteísmo, né? E, assim, esses pacientes todos foram avisados em relação às consultas, mas, infelizmente, muitos deles, devido à grande fragilidade do território, uma população de baixa renda, muitas vezes eles chegavam para o profissional, né? Olha, não fui porque não tinha passe de ônibus, alguma coisa assim. Aí tem somente 2 solicitantes, né? Que é a doutora André e a doutora Mayra. A especialidade mais solicitada é a endodontia, aí vem o bucomaxilo e a periodontia. De exames, o raio-x. Ouvidoria. Em 2020, nós tivemos 2 ouvidorias positivas, 9 negativas, né? E nesse início de 2020, a maioria das ouvidorias foi em relação à falta do profissional, porque como a unidade iniciou somente com um profissional médico, a gente não tinha a capacidade instalada para mais atendimento. Então, a maior parte das reclamações eram essa. E a demora no atendimento também. Aí, em 2021, a questão telefônica, né? Tivemos reclamação, porque a gente utilizou muito o telefone para o telemonitoramento, e a demora no atendimento foi mais uma das reclamações, e a questão da vacina do Covid, que a unidade iniciou com as vacinas do Covid, e em seguida nós não tínhamos mais essa oferta desse serviço à população. Bom dia, meu nome é Renata, sou enfermeira lá da unidade do Cristo Redentor. Eu comecei na unidade desde a inauguração, né? Então, com relação ao perfil acadêmico de nossa unidade, no primeiro semestre de 2021, nós tivemos 24 alunos de graduação de enfermagem, preceptores, somente 2 oficialmente, porém as 3 enfermeiras acompanham os alunos acadêmicos de enfermagem. Toda a equipe acolhe muito bem os alunos, inclusive temos uma boa recepção por parte dos médicos, né? Não tivemos reunião de educação permanente, oficialmente nenhuma reunião para discussão de casos, porém, sempre são discutidos casos, mas assim, isso a gente acaba pecando de não realizar a anotação dessas discussões, né? Com relação ao perfil de pesquisa, nós tivemos um trabalho enviado para o Fórum Perinatal, um relato de experiência sobre puericultura. Reunião intersetorial. No dia 18 de junho, nós recebemos a visita da vice-prefeita, junto com o presidente da Associação dos Moradores do Bairro, do Jardim Itamaracá, e nessa visita foram abordados vários temas referentes à unidade, com relação à grande demanda da unidade por atendimentos. Inclusive, em período de pandemia, nós tivemos uma grande demanda de atendimentos. Conversamos também a respeito da questão do DIU. Em nossa unidade temos uma grande demanda de gestantes, abertura de pré-natal e mulheres solicitando esse método de planejamento familiar. Inclusive, reforçando o que a Nilza falou, temos um médico capacitado para a inserção de DIU. Precisamos dos kits, né, os instrumentais para poder fazer a inserção. Temos toda a boa vontade, se recebermos, ficaremos muito felizes assim de ter, né, essa oportunidade para a população da nossa área. Também falamos da questão de cobertura do NASF. A nossa unidade é a única unidade que ela não tem o apoio do NASF do nosso distrito. E assim, e não por falta de necessidade, porque nossa unidade necessita muito de um apoio matricial do NASF, pela grande vulnerabilidade, pela grande demanda, pela questão social, por vários outros, né, motivos. Então, assim, precisamos muito do NASF, isso também foi abordado. Com relação ao atendimento em domicílio, nós tivemos uma redução da questão da visita do enfermeiro, né, nas visitas domiciliares, devido à grande demanda por trabalhos dentro da unidade, inclusive coleta de suave, período de pandemia em que foram suspensos,
Quero ressaltar a visita médica que eles cumprem, inclusive é maior a visita médica em números de 2020 do que enfermagem. Cabe salientar que a gente só tinha uma equipe até praticamente início de junho de 2020, então era só eu e o médico, né? Depois que começaram as outras equipes a ser instaladas em nossa unidade. A nossa assistente social, graças a Deus, ela foi locada na nossa unidade no finalzinho de 2020, e depois que ela veio, a gente já sabia da demanda de vulnerabilidade social do nosso território. Depois que ela veio, nós percebemos o quão grande é a necessidade desse profissional e o quão importante é a necessidade do serviço social dentro de uma unidade de saúde, reforçando o que a Kátia falou também. As visitas domiciliares dela foram de 54 visitas somente no primeiro semestre, fora os atendimentos que ela tem. A procura por ela na unidade é muito alta também. Doenças transmissíveis, tuberculose e hanseníase. Em 2020, nós tivemos 5 casos de tuberculose em nossa unidade, com 1 caso de cura, 2 de abandono e 1 de transferência para outra unidade, né? Em 2021, também 5 casos de tuberculose, sendo 2 curas, uma transferência e um abandono também, Não temos nenhum em tratamento atualmente, né? Hanseníase em 2020, nós não tivemos, já agora em 2021, um caso no primeiro semestre de hanseníase, que ainda está em acompanhamento, e agora mais 2 casos de hanseníase foram diagnosticados somente no segundo semestre. Com relação aos indicadores de monitoramento, né, perfil de cadastro do Bolsa Família e acompanhamento. Em 2020, nós tivemos 78%, que é abaixo da nossa meta esperada, porém, cabe destacar que nossa unidade, como ela foi inaugurada em 2019, grande parte dessa população, ela realizava o acompanhamento em outras unidades, tá? E com a chegada da assistente social, em 2021, esse número aumentou para 97%. Pré-natal. A nossa unidade, como eu já havia falado, a gente tem um grande número de gestantes. Então, só em 2020, o número de pré-natais encerrados foram 65, para vocês terem uma ideia de números, né? Só no meu caderno de gestante, que a gente, toda enfermeira tem um caderninho para acompanhamento pessoal, né, particular. Só no meu caderno, em 2020, foram 101 aberturas de pré-natal, tá? Só no meu caderno, fora das outras gestantes. Em 2021, primeiro semestre, 55, pré-natal encerrado. Todas elas realizam teste rápido de HIV, sífilis na abertura, fora os programas de proteção à gestante do IPED, e com 28 semanas, novamente teste rápido. Outra questão, pré-natal de alto risco. Primeiro semestre, nós tivemos 9 mulheres no pré-natal de alto risco, todas elas acompanharam juntamente na unidade. Em 2021, 10 gestantes de alto risco, e elas, somente uma não acompanhou devido a motivos que de locomoção dela mesmo, da situação que ela se encontra. Óbitos, nós não tivemos óbitos em 2021 registrados no primeiro semestre. Em 2020 tivemos um caso de óbito, né? E esse óbito foi investigado, foi acompanhado, foi um óbito infantil, né? E continuamos com a estratégia de acompanhar essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, as metas para que estratégias de enfrentamento, no caso, é intensificar as visitas domiciliares, iniciar pré-natal o mais precocemente possível, e as consultas de puerpério, tentar o mais, assim, de forma mais fácil, como visitar essas mulheres na primeira semana. Nós não temos um programa implementado em nossa unidade de tabagismo, apesar de todos os profissionais, os médicos e enfermeiros estarem capacitados, mas devido ao período de pandemia, isso não foi possível, né?
Vou passar a palavra para a enfermeira Ellen. Bom dia, meu nome é Ellen, sou enfermeira. Falar um pouquinho, então, da saúde da criança, né? Em 2020, a gente pode ver que o nosso índice de puericultura está um pouco baixo, mas isso também é devido à pandemia, né? E também devido à redivisão da área que nós tivemos. Então, a gente aumentou a nossa área e a procura também dessas crianças, né? Da mãe está levando essas crianças na unidade foi bem menor, né? Justamente por conta da pandemia, elas não quiseram estar expondo suas crianças na unidade. Então, mas isso a gente já está em uma meta, a gente já está melhorando, né? Então, estamos fazendo de tudo para estar melhorando esse índice a partir de 2021. As consultas médicas, né? São 6 consultas que está preconizado, a gente já conseguiu melhorar em 2021, mesmo com a mudança, né, de área, então a tendência nossa é sempre estar melhorando. A consulta de enfermagem, a gente pode ver que em 2020 nós tivemos 61% dessas consultas, justamente porque a gente acaba pegando essas crianças na unidade mesmo para estar fazendo o atendimento. E já em 2021, no primeiro semestre, a gente já conseguiu melhorar bastante. E também porque a criança acaba fazendo 2 ou 3 consultas no ano mesmo, né? Ou até mais. As consultas de RN e teste do pezinho, acaba que esse atendimento acaba sendo na própria maternidade. Então, a busca também está um pouco menor, mas nós já conversamos, né, com os agentes comunitários de saúde para estar melhorando e estar buscando também essas mães e fazendo visitas, né? Onde que é? O atendimento ao adolescente. Nós temos uma população em média de 636 e está melhorando, né? A gente vê ali que 51% desse atendimento. E em 2021, né, 94% já de consulta desse paciente, desse adolescente. Isso também é devido, às vezes, até 2 consultas a mais ou 3 consultas a mais feitas no ano. Nós temos já planejadas 2 metas, né, de ações para esse ano já. Nós temos um CEINF e uma escola municipal de tempo integral. Então, nós já temos 2 ações já para esse ano. Consultas de enfermagem às gestantes. Nosso índice, como a Renata já tinha falado, é um índice bem grande, né, de gestantes. Em 2020, nós tivemos até a mais, nossa porcentagem é até a mais as consultas dessas gestantes. Por quê? Quando a gestante, ela procura a unidade, ela sai da consulta de enfermagem já com a consulta agendada para o médico, e assim sucessivamente. O médico também já agenda para a enfermagem. Então, as nossas gestantes, elas procuram mesmo as unidades, né? A nossa unidade. A consulta médica, né? Também a gente é preconizado 4 consultas, isso é feito até mais durante o decorrer da gestação dela. A consulta odontológica está um pouco baixa, mas assim, devido à pandemia, né? Devido a todo essa situação que nós estamos vivendo, então está um pouco baixa, mas mesmo assim, na primeira consulta da gestante, quando a gente abre o pré-natal dela, a gente já conversa com o odontólogo e a gente já agenda um retorno, uma visita com o dentista para essas gestantes, para estar passando pelo dentista, para ver a situação dela e para não ter nenhum problema em decorrer do pré-natal, tá? A consulta de puerpério, né, a gente precisa melhorar um pouco mais, a gente está vendo ali que em 2020 o nosso índice era maior que 2021, mas isso também é devido à mudança de território
e o aumento do nosso território. A visita domiciliar para puérperas na primeira semana acaba sendo bem menor, porque ela mesma procura a unidade já para estar fazendo o teste do pezinho ou para estar passando em consulta com a enfermeira. Por quê? Quando a gente faz o pré-natal, a gente já conversa com a gestante e fala, olha, depois que o bebê nascer, já traz aqui na unidade para a gente dar continuidade ao atendimento. Sífilis gestacional. Infelizmente, nosso índice ainda de sífilis, né, em gestação é muito alto. Nosso aqui, em 2020, foi 9, em 2021, 9. Todas essas pacientes foram tratadas, né? Nenhuma delas deixou de receber o tratamento específico e eficaz. Nós tivemos um caso notificado, né, de sífilis congênita em criança. Porém, esse caso veio de outro território, não é da nossa área de abrangência. Então, essa criança já veio para a gente, então não foi da nossa área. Exames realizados, obrigatórios, em todas as unidades, né? Nós temos aqui, graças a Deus, a nossa unidade não teve nenhum positivo de HIV, nem no ano de 2020, nem no ano de 2021. A saúde do homem. A gente sabe que o homem, ele não é muito de procurar a unidade de saúde, mas a nossa unidade, o paciente, ele procura, às vezes, com alguma queixa, né? Então, esse paciente, ele recebe o atendimento, e também, por nossa unidade ter a demanda espontânea, né? Esse paciente, ele chega, ele é atendido pelo médico e resolve a sua queixa. Né? A gente está querendo também melhorar, fazer com que esse paciente venha mais à nossa unidade, tá? Consulta de pré-natal do parceiro. E, infelizmente, nosso índice aqui, a gente não tem no registro, né? É também uma falta eu acho que é também um erro de digitação, mas nós atendemos pacientes parceiros, tanto em 2020 como em 2021, foi feito os testes, todo o trabalho com esse parceiro, né, da gestante, porém não foi registrado corretamente. A saúde do idoso, né, nós temos uma população aí, 576 idosos, nossa população é bem alta, bem grande mesmo de idosos, principalmente ali no bairro Rita Vieira. É um bairro que tem bastantes idosos, bastante acamados, né? E a nossa procura desses idosos em 2020 foi até um pouco maior. Porém, devido também à pandemia, não teve tanta procura, né, que seria 100%, né, desses pacientes. Infelizmente, por conta da pandemia, essa procura foi um pouco menor. Em 2021, né, devido à redivisão, a gente tem que lembrar que a unidade começou com uma equipe e uma pequena área. Depois ela aumentou com mais 2 equipes, então aumentou a área. Então, essa população também aumentou, tá? Visitas institucionais nós não tivemos. A saúde bucal. O atendimento de urgência na unidade, ela é feito, né? Os dentistas nunca deixaram de atender nenhum paciente que chega na unidade com alguma queixa. Então, nós temos são 2 odontólogos e eles são bem presentes, né? Então, eles realmente atendem todos os pacientes, é acolhido esses pacientes. É feita a escuta, então, assim, é realmente um trabalho muito bom. O atendimento à gestante também, né? A gente faz, como eu já tinha falado anteriormente, na primeira consulta dessa gestante, quando é aberto o cartão pré-natal, a gente já faz uma conversa com os odontólogos para essa paciente já passar por eles, tá? Consultas de atendimento domiciliar não foi feita, né? Justamente por conta da pandemia, então, assim, eles acabaram ficando mais na unidade, e também por conta de atestados dos próprios odontólogos mesmo. O fluxo Fast Track, né, que foi feito, a gente faz na unidade também, o acolhimento, orientações, o auxílio à organização do fluxo da unidade, isso foi feito, continua ainda, né, porque a pandemia ainda não acabou. Realização de teste de detecção
do COVID, né? Tanto o teste rápido como o SWAB, né? Ainda o SWAB a gente continua fazendo todos os dias, menos o teste rápido que nós não temos. Realização da notificação de testes, o telemonitoramento dos casos suspeitos e confirmados de COVID, até o momento a gente continua fazendo. O ano passado a gente teve a ajuda, né, dos médicos, e esse ano também. A saúde nutricional. Nós temos a consulta de enfermagem, né, uma consulta por pessoa, nossa população é 49, infelizmente a gente não tem isso na nossa unidade ainda. Então, nós temos aqui a situação de saúde, né, dos hipertensos e diabéticos. A nossa população cadastrada de hipertensa, 551, né? Os acompanhados, 641, e o percentual disso DI, 141. Então, quer dizer o quê? Nós estamos realizando até acima da média, a nossa população. Os diabéticos estimulados, né? O cadastrado tem 209, 301 são acompanhados na nossa unidade. Número de pessoas diabéticas com avaliação de dos pés realizado. Nós tivemos 15, né? Eu sei que isso ainda está um pouco baixo. Nós estamos realizando estratégias para estar melhorando e para estar avaliando mais esses pacientes, né? Porque se nós temos ali 209 pacientes diabéticos, a gente precisa melhorar muito mais o nosso total ali. Mas nós já temos estratégias, isso também devido à pandemia, esses pacientes procuraram muito menos a nossa unidade. Então, isso acaba que a gente não conseguia realizar essa avaliação desses pés. Hipertenso e diabetes, programas, né? Então, nós temos aqui a consulta de enfermagem de hipertenso. Se nós temos uma população de 501, nossas consultas estão um pouco baixas. Por quê? Esse paciente, ele quer ser atendido pelo médico, né? Então, assim, acaba a enfermagem não conseguindo fazer um atendimento a esses pacientes. E também, devido à pandemia, a procura foi bem menor desses pacientes. Tanto em 2020 e em 2021 ainda foi muito menor. Mas já está aumentando, a nossa unidade é uma unidade que tem uma procura muito grande desses pacientes, tá? A consulta de enfermagem em diabetes, né, também está baixa. Nós temos ali 2020, 21% e em 2021, 7%. Então, acabou diminuindo justamente também por conta da redivisão dessa área, né? Mas vamos procurar melhorar isso daí. Consulta médica em hipertensos. A consulta médica já é bem maior. Por quê? Justamente porque eles preferem ser consultados pelos médicos, né? Então, nós temos ali 73% e já em 2021, 147%. Porque melhorou, os pacientes começaram a procurar muito mais o atendimento esse ano. O ano passado, eles deixaram, né, esse atendimento para depois. Esse ano, não. Esse ano, a gente já melhorou bastante. E outra coisa, nós temos na nossa unidade, o paciente vem, com a receita, ele deixa a receita, e aí a gente faz a troca de receita. Então, em 2020, houve muita troca de receita, né? Não teve tanta consulta com o médico e nem com o enfermeiro, tá? Consulta médica em diabetes, mesma coisa. A gente pode ver que em 2020 nós tivemos 75%. Já em 2021, 136%. Então, quer dizer o quê? Que o 2020, né, por conta das trocas de receita também que era feita, normalmente esse paciente hipertenso, ele também é diabético, né? Ou ele só é diabético, então a gente era feita a troca de receita. Em 2021, eles estão procurando mais, e também agora a gente já voltou com hiperdia, então isso daí cada vez mais vai melhorar e vai aumentar mais o nosso índice, tá? A avaliação do pé diabético, nós temos ali 10%, né, em 2020, realmente foi feito bem menos mesmo, a procura foi menor, mas em 2021 a gente já conseguiu aumentar um pouco, né, nesse primeiro semestre, então a gente precisa melhorar mais, e com o hiperdia a gente já faz a busca ativa ali,
E o paciente do hiperdias já sai para uma consulta com o enfermeiro para avaliação do pé diabético. Bem, então, com relação aos dados, os indicadores do Previne Brasil. Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal. Nós temos um percentual até que elevado, né? Somente no primeiro quadrimestre que ele ficou inferior à meta. Cabe destacar que a gente tem um bom desfecho, né, dos pré-natais realizados na unidade. Todas as mulheres, elas têm pelo menos uma vez um exame de sífilis e HIV, então a gente tem 100% de realização de exames de sífilis e HIV nas gestantes. Atendimento odontológico, teve uma queda devido à pandemia e também esse fluxo, ele conforme a Ellen falou, na primeira consulta a gente já encaminha para o dentista, se não puder naquele dia a gente tenta reagendá-la. Cobertura de exame citopatológico, né? Ele está baixo, nossa cobertura, esperamos sim aumentá-lo. A partir desse semestre, nós já aumentamos significativamente o número de coletas, principalmente devido à melhora da questão da pandemia, a cobertura vacinal da população, né? Cobertura, percentual de pessoas com hipertensão aferida em cada semestre. Eu queria salientar mais uma vez a questão de subregistros. Tivemos muitos pacientes com a pressão arterial aferida, muitos, então se duvidar, praticamente todos. Porém, o registro foi feito da forma incorreta, então a gente trabalha todo dia em cima disso para que, novamente, a gente saiba como digitar corretamente. A gente reforça isso com os médicos também, nós como enfermeiras, tá? E percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada, também o subregistro, porque desde o início a gente faz essa solicitação para esses pacientes de hemoglobina glicada, né, um exame, e esperamos melhorá-lo nos valores, né, do nosso sistema de informação, que é o ESUS atualmente. Passo a palavra para a técnica de enfermagem Flávia. Bom dia. Eu sou da área da enfermeira Isabela, que não pôde estar presente. Vou estar falando um pouquinho sobre... Volta aqui para mim. As estratégias. Aqui? Volta para cá. Peraí. Estratégias que foram conversadas e levantadas em equipe, né? De 2 indicadores, um que está dentro do esperado e um que precisa ser melhorado. Em relação ao indicador dentro do esperado, nós temos as consultas de pré-natal. Então, o objetivo é manter esse atendimento de excelência que já é conhecido na região, principalmente na área da Renata. Então, a estratégia seria manter a maior quantidade. A estratégia seria manter essas consultas intercaladas entre a enfermagem e o profissional médico, manter a realização dos grupos de gestantes e sempre disponível a agenda para atender essa demanda. Em relação ao indicador que precisa ser melhorado, que está muito abaixo da média, nós temos a consulta de puericultura e a avaliação do pé diabético. Em relação à consulta de puericultura, como nós trabalhamos com um território com a diferença grande de território, nós temos ali, ao redor da unidade, uma comunidade que ela é mais carente, mais solicitante e mais frequente na unidade. E nós também temos a região da minha área, que é um pouco mais distante, que é a área da enfermeira Isabela, né? Do Rita Vieira, e onde o perfil daquela comunidade é um perfil mais idoso, pessoas de classe média alta e que muitas vezes possuem plano de saúde, né? Então, nós temos essa dificuldade para atingir esse indicador, mas a estratégia seria realizar a abordagem dessa faixa etária, sempre que disponível na unidade, né, sempre que procurarem a unidade, a busca ativa através da visita dos ACS e intensificar as orientações, reforçando a importância desse acompanhamento, já desde as consultas de pré-natal. Em relação à avaliação do pé diabético, a nossa estratégia é realizar a avaliação do pé diabético sempre em tempo oportuno, né, nas consultas médicas odontológicas de enfermagem,
e na realização dos grupos de hiperdia, que estão voltando agora à sua rotina normal. Também deixando disponível, né, o acesso livre, né, a demanda espontânea, a abertura da agenda para atender esses pacientes. Em relação aos cuidados de prevenção ao Covid-19, que teve presente, né, fez parte da nossa realidade, a nossa unidade ela teve que se reorganizar, né, se adequando para atender esses pacientes sintomáticos respiratórios, com consultas médicas de fluxo rápido, teste rápido de SWAB e para diagnóstico do Covid-19, né, vacinação dos pacientes acamados e domiciliados e o telemonitoramento desses pacientes suspeitos, né, confirmados, envolvendo odontólogos, ASBs, enfermeiros, gerência e busca ativa dos casos onde não houve sucesso no contato telefônico. Aí estamos passando algumas imagens aqui em relação à organização da unidade, seguindo, né, se atentando às normas técnicas de sinalização, a coleta de SWAB, que ela ainda é realizada, a vacinação dos acamados e domiciliados, que ocorreram no tempo oportuno, né? E o telemonitoramento do COVID, que ainda está acontecendo. Esses são os nossos contatos. E agora vou passar a palavra para Nilza, que vai fazer as considerações finais. Então, assim, não tenho nenhuma frase específica para dizer, mas eu sempre falo para a minha equipe, inclusive eu quero agradecer a minha equipe, a Renata, a Ellen, a Flavinha e os demais que não estão presentes, que quando se tem boa vontade, se tem solução, tá? E atenda as pessoas da melhor forma possível, como você gostaria de ser atendido. Então, é uma coisa que eu sempre passo para a minha equipe. É uma equipe que eu aprendi a amar, amo muito minha equipe, tá? E, assim, eu queria agradecer a Deus por estar aqui, agradecer o apoio do distrito, a Glória pela oportunidade de eu estar na gerência e a todos da CESAL, tá? Muito obrigada.